Amém, irmãos? Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai, te agradecemos por nos possibilitar de cultuarmos nessa noite, Senhor. Apesar de todas as nossas debilidades, fraquezas, o Senhor nos concede esse privilégio imensurável de adorarmos a Ti, Espírito e verdade, por meio de um culto que lhe seja agradável, Senhor. Que seja assim nessa noite, Senhor. Que a nossa reunião solene, não somente hoje, mas todas elas, sejam marcadas pela espiritualidade verdadeira. Pessoas que foram transformadas e estão sendo transformadas de glória em glória, até atingirmos a estatura que o Senhor assim deseja. E o Senhor então possa nos recolher para a glória eterna que aguardamos em Cristo. Senhor, eu quero te apresentar a nossa congregação local, o ministério que o Senhor entregou a nós de maneira coletiva, Senhor, e a cada um de maneira individual. Que o Senhor possa avivar a tua obra, Senhor. Manifesta o teu poder nesta noite e nos aviva, Senhor. Que a tua luz possa brilhar, Senhor, cada vez mais forte. Se algum de nós se esfriou, se distanciou, ó Senhor Jesus, seja nessa noite, que pela tua mensagem possamos cair em si e nos voltar para um local onde nunca devemos sair, que é aos teus pés. Ó Senhor, diante das intempéries, das batalhas, das oposições, nos enxergamos tão pequenos, Senhor. Que o Senhor possa nos fortalecer, para que possamos, como Davi, Senhor, não temer o gigante, porque não olhamos para a nossa própria estatura, mas confiamos naquele que está conosco, que é maior do que todos. Que essa presença bendita, Senhor, seja manifesta mais e mais da tua glória, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos dar continuidade à exposição no Evangelho de Lucas, e hoje nós vamos estudar essa segunda parte, por assim dizer, a respeito dessas duas parábolas que Jesus conta para nos ensinar da natureza do reino de Deus. Vimos na segunda-feira como o reino de Deus é como uma pequena semente, a menor de todas as sementes que era plantada na época de Jesus, mas ela cresce a ponto de se tornar uma árvore. E então o Senhor Jesus faz agora uma segunda comparação, falando também do reino de Deus e comparando o reino de Deus ao fermento que é colocado na massa. E diante dessa apresentação, diante dessa verdade que Jesus nos mostra, eu gostaria de mostrar aos irmãos uma verdade que muitas vezes nós não sabemos separar. A realidade de duas, por assim dizer, duas igrejas que estão uma sobreposta à outra. Que igrejas são essas, pastor?
a igreja visível e a igreja invisível. E para que eu possa simplificar, eu creio que todos irão entender, todos que estão na igreja invisível estão em alguma igreja visível. Mas nem todos que estão na igreja visível fazem parte da igreja invisível. E essa é uma triste realidade. Olha que coisa interessante nessa passagem. Nós estamos aqui, vamos meditar pela graça de Deus nos versículos 20 e 21 nessa noite. Mas no versículo 22, logo após de Jesus pregar sobre essas duas parábolas, olha o que acontece. Se Deus permitir, vamos tratar desse assunto mais adiante. Mas olha o que acontece, para que possamos contextualizar o que Jesus nos diz. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Porque a realidade, quando nós ouvimos acerca do reino de Deus, acerca daquilo que nos é exigido, um coração sincero, ele sempre vai se preocupar com essa realidade. São poucos os que são salvos. Agora, indo para Mateus 22, para que possamos ter a resposta, pois aqui Jesus não responde diretamente, ele apenas diz que devemos nos esforçar por entrar pela porta. Mas aqui em Mateus 22, Jesus conta uma parábola e ele diz que são poucos os que são salvos. No versículo 14 do capítulo 22, Jesus conta a parábola das bodas, como muitos são chamados para a festa, mas nem todos aceitam o convite, e alguns daqueles que aceitam o convite não fazem com a reverência devida. E então a conclusão da parábola é versículo 14: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E essa é a diferença entre a igreja visível e a igreja invisível. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E eu, baseado nessa passagem da parábola do fermento, eu tracei mais cedo algumas diferenças entre a igreja visível e a invisível, para que nós possamos nos analisar nessa noite de maneira sincera, começar de mim. Vou ler a parábola e depois a gente vai fazer uma exposição aqui. Disse mais: aqui compararei o reino de Deus. Jesus está falando acerca do reino. Falamos na segunda-feira como o povo judeu esperava esse reino. Um reino que eles esperavam desde a época de Davi, que eles acharam que seria com Salomão, que de repente eles veem o seu reino, em vez de crescer, ser dividido em dois. E depois, em vez de ser unido, vê um reino, que é o reino do norte, das 10 tribos, sendo completamente destruído e ficando apenas o reino menor do sul, com a capital em Jerusalém, a tribo de Judá e Benjamim, bem como os levitas que foram para lá. E eles agora ficam sob a tutela de povos estrangeiros, um após o outro. Primeiro são dominados pelos assírios, depois pelos babilônicos, depois pelos medo-persas, pelos gregos, finalmente pelos romanos. E eles então começam a ver desfeita a esperança do reino. Você percebe isso quando você estuda o livro de Malaquias, a ponto do Senhor ter que renovar a sua promessa, no sentido de reavivar as expectativas, a esperança do povo. E então, depois de Malaquias, o Senhor se cala por 400 anos e aparece no deserto da Judéia um homem chamado João, e ele começa a preparar o caminho do Senhor, mas a sua pregação apontava para o reino.
E aquele povo que já havia se esquecido da promessa do reino de Deus, agora mais uma vez é relembrado dela. Quando João diz arrependei-vos, ele dá um motivo, porque é chegado a vós o reino. Aquele reino que vocês tanto esperaram. Aquele reino que vocês acharam que era em um momento, mas não era ainda. Ele chegou. Meses depois, aparece um rabino, um jovem, ex-carpinteiro, e começa a pregar. E o início da sua exposição também é apontando para o reino. O Evangelho de Marcos, falando sobre o início do ministério de Jesus, mostra como ele falava, a semelhança de João: arrependei-vos, porque é chegado até vocês o reino dos céus, o reino de Deus, que são sinônimos. E agora Jesus passa a explicar para esse povo sobre o reino, sobre a natureza do reino. E perceba que mesmo diante de tantas explicações e ensinos, os seus próprios apóstolos se enganaram. Achavam que Jesus vinha para trazer algum tipo de reino terreno, expulsando os romanos, expulsando Herodes e colocando um reino de justiça em Israel naquela época. E quando eles veem Jesus sendo morto, eles perdem as esperanças. E Jesus então ressuscita e vai atrás deles novamente e renova-os, mostrando que o reino está próximo. E o reino já começou, porque o reino começa dentro de nós. Agora, eu convido vocês a lerem comigo, versículo 20. Disse mais: aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento. E é importante, eu quero parar aqui só um minuto para mostrar aos irmãos que a gente tem que tomar cuidado. Eu falo isso sempre, mas nunca é demais. A gente tem sempre que tomar muito cuidado quando a gente estudar a Bíblia, porque, como aqui é o caso, o fermento, na grande maioria das passagens, ele é visto como algo negativo. Ele é até um simbolismo da hipocrisia, porque ele faz inchar. Mas aqui Jesus está apresentando outra característica do fermento, e essa característica sim deve ser uma evidência de que de fato somos cristãos, que é o fato do fermento agir silenciosamente, do fermento agir de dentro para fora, do fermento que uma vez é misturado com a massa, ele se torna um com a massa e agora ninguém pode impedir o crescimento daquela massa, uma vez que o fermento é misturado com ela. E é isso que Jesus quer nos mostrar aqui. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu. A ideia de esconder é justamente para mostrar essa característica que ele quer evidenciar. A mulher não esconde o fermento, a ideia ela mistura e você não consegue achar mais ele. Uma vez que aquele fermento é jogado na massa e é misturado com ela, não se tem mais como separar. Ele agora irá cumprir o seu propósito. É semelhante a esse fermento. O reino de Deus é assim, até ficar tudo levedado. A ideia aqui é justamente esse processo onde a massa cresce, uma vez que é colocado o fermento nela. E para que a gente entenda melhor essa passagem, ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 17, o Senhor Jesus vai falar também sobre o reino de Deus. E agora, Jesus está diante de um outro público. Enquanto que aqui no capítulo 13, olha que coisa. No capítulo 13, Jesus está pregando. O versículo 17 diz: tendo dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Jesus estava pregando diante do povo essas duas parábolas que lemos no capítulo 13, tanto a parábola do grão de mostarda quanto a parábola do fermento. Aqui no capítulo 17, versículo 21, Jesus está diante dos fariseus. Essa liderança religiosa
pervertida. E aqui nós podemos enxergar ainda de maneira mais clara o que foi dito no começo da exposição, essa diferença entre a igreja visível e a invisível, que nós devemos nos questionar a respeito de que igreja fazemos parte. Versículo 20 do capítulo 17 agora, não mais do 13, do capítulo 17, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Perceba, Jesus está diante deles. Jesus é o rei. E onde está o rei, está também o seu reino. Apesar de que as pessoas não enxergavam, Jesus ainda um bebê, os anjos celebram o seu nascimento aqui na terra. Jesus ainda um bebê e sábios vindo do Oriente vêm celebrar o nascimento do rei. Trazem presentes para ele. Agora Jesus já é um homem feito e as pessoas ainda assim não conseguem enxergar a ele como um rei, porque ele não é um rei como nós pensamos ser. Os governantes até hoje são pessoas que se vestem de trajes luxuosos, que vivem cheio de regalias, e Jesus é o contrário de tudo isso. Então os fariseus, eles interrogaram Jesus. Versículo 20. E o questionamento era justamente sobre o que nós estamos tratando nessa noite, o reino de Deus. Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Olha a ligação que tem com o fermento. Uma vez que você mistura o pão com o fermento, vamos imaginar que é um pão, podia ser também um bolo, mas vamos imaginar, se eu pego um pão, uma massa, e eu coloco fermento nessa massa, eu pego a mesma massa e eu não coloco fermento nessa, e digo para você me dizer qual é a diferença entre as duas, você não vai saber. Mas com o passar de alguns minutos, você vai poder me dizer, porque uma vai crescer e a outra não. Aqui tem um fermento, ela vai crescer, como está na parábola, até ficar tudo levedado. Aquele que não tem fermento não vai crescer, não tem fermento. E aqui Jesus diz, ele não vem com visível aparência. Perceba como, até hoje, qual é o referencial de uma igreja evangélica? Tem que ser grande. E do pastor tem que ser famoso. Tem que ter muitos títulos. Se tiver gente famosa congregando, melhor ainda. Se tiver pessoas ricas, é poder de Deus. Hoje eu fiquei assustado, porque assim, eu fico assustado, apesar de saber que é a realidade, mas a gente fica assustado. Vendo vídeos, me preparando para o estudo hoje, aparecem aquelas propagandas no YouTube, né? E aí há uma espécie de programa que ele traz propagandas de acordo com o conteúdo que você assiste. Como eu assisto muito conteúdo evangélico, então vem propagandas evangélicas. E uma moça, uma mulher, uma senhora, falando sobre o cristão rico. Inclusive é a página cristãorico.com, alguma coisa assim. Ela ensinando como o cristão pode ser rico. Ensinando regras que diz ela que são bíblicas para que o cristão tenha bastante dinheiro, para que o cristão não tenha dívidas e seja bem sucedido. O título é esse, cristãorico.com, alguma coisa. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, como é isso? O pessoal ainda acredita nisso? É claro que acredita, porque senão não estava aí. Aquela propaganda que eu assisti foi paga. Essas propagandas são pagas e não é barato. Por que a pessoa faz isso? Porque tem retorno. E os fariseus eram exatamente assim, como essa moça. Elas sempre pensavam no reino de Deus com uma visível aparência. Não, olha como o reino de Deus está crescendo. Nós evangélicos estamos sendo paparicados pelos políticos, porque somos um número muito grande. Irmão, só se for você que é paparicado, porque eu não sou. Até porque minha posição é contrária até aos políticos evangélicos.
Então, Jesus, ele tinha uma mensagem que fazia com que dois grupos que se odiavam se juntassem contra ele, os herodianos e os fariseus. É como se juntassem a Igreja Católica e a maior parte da Igreja Evangélica para tentar fechar igrejas como a nossa. Porque igrejas como a nossa ainda trazem uma mensagem perigosa. Mensagem essa que pode, de fato, tirar as pessoas das trevas e atraí-las para a luz. Libertá-las da escravidão, do pecado e da consequência dessa escravidão. Não vem o reino de Deus com visível aparência. Versículo 21. E nem dirão, ei-lo aqui ou lá está. Hoje nós temos as seitas que avocam para si o privilégio de exclusividade em relação ao caminho. Existe um grupo que diz que se você não adorar a Deus no sábado, você vai para o inferno. Tem um outro grupo que diz que se você disser que Cristo é igual a Deus, você também vai para o inferno, porque Deus é um só, Cristo é um Deus pequeno e o Espírito Santo é uma força, nem pessoa é. Você já sabe que grupo é esse. Tem um outro grupo que diz que um anjo, alguns séculos atrás, apareceu para o líder deles e trouxe um outro evangelho de Jesus Cristo, e as pessoas seguem também. E diz que é esse outro evangelho que salva. E aí você fica se perguntando, mas como é isso? Por isso que muitas pessoas fora do universo evangélico, elas costumam colocar todos nós no mesmo pacote. E a gente tem que deixar bem claro, não é assim. Daí a importância do nosso testemunho, porque não adianta só dizer não é assim. Tem que haver uma demonstração de que há uma diferença entre nós e aqueles que são meramente religiosos. Então Jesus diz, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está. Porque o reino de Deus está dentro. Ele está dentro. O reino de Deus, ele não é formado por instituições religiosas que se autodenominam igrejas evangélicas. Não, o reino de Deus é formado por pessoas que foram regeneradas e que fazem parte de uma única igreja. E a placa que fica na porta é somente uma identificação para facilitar a nossa diferenciação em relação àqueles que pregam o verdadeiro evangelho e àqueles que pregam o falso. Mas a verdadeira igreja é uma só. E diante dessa realidade tão clara que a gente viu aqui já no capítulo 17 e no capítulo 13, ambos os capítulos, o versículo 20 e 21, eu gostaria de mostrar para os irmãos, como eu disse, algumas diferenças sobre a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível, que é uma instituição religiosa. A igreja invisível, que é um ajuntamento de pessoas que são regeneradas, que fazem parte do corpo de Cristo e que tem como cabeça o próprio Cristo. E olha que coisa linda, abra comigo se você puder no livro de Filipenses. Essa realidade é demonstrada pelo apóstolo Paulo. Em forma de oração. Filipenses. Capítulo de número 2. Olha que coisa linda. Assim pois, versículo 12, Filipenses 2:12. Assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus,
A igreja é formada por filhos de Deus. Os fariseus faziam parte desse grupo? Não, eles eram filhos do diabo. João capítulo 8. Mas eles fariam parte da igreja visível e estariam até na liderança dela, da maioria delas. Filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Onde a igreja está? Escondida? Em segurança? Não. Ainda que estejamos escondidos em segurança em Cristo, mas estamos expostos a muitos perigos neste mundo. O próprio apóstolo Paulo fala sobre os perigos que ele passou por amor a Cristo na segunda carta aos Coríntios. No meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros. A igreja resplandece. A igreja é a luz do mundo. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus diz: vós sois a luz do mundo. É uma afirmação maravilhosa, mas traz consigo grande responsabilidade para nós. Porque se a luz que é em nós for em trevas, como dessas trevas serão. Pervertida e corrupta é essa geração, mas nós resplandecemos como luzeiros no mundo. Versículo 16: preservando a palavra da vida. É a igreja verdadeira que preserva a palavra. Quanto que a igreja falsa deturpa a palavra, o apóstolo Paulo fala expressamente isso. Na época dele já existia essa separação e ele diz: nós não fazemos como alguns que deturpam a palavra de Deus. Ele diz: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, é a igreja que espera esse dia. É a igreja que sabe que o céu não é aqui e aguarda alegremente e confiantemente o céu. E clama, como está escrito em Apocalipse 22, Maranata, Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão. Por que não correu em vão? Porque o fermento foi misturado à massa e ela vai crescer, independente da oposição do mundo. Ninguém pode impedir os planos de Deus. Bem dizia Jó: eu sei que nenhum dos seus planos podem ser frustrados, Senhor. Versículo 17: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação. Olha que coisa, o reino de Deus não vai nos privar de dores e sofrimentos aqui na terra. Muito pelo contrário, vai nos conduzir a eles, para que por meio deles possamos glorificar o nosso Senhor e mostrar a diferença. Enquanto que o mundo busca a autossatisfação, nós buscamos a satisfação do alto. E isso fica claro por meio, principalmente, das nossas reações diante das circunstâncias adversas. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação, sob sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Agora, um pouco antes de Filipenses, temos a carta aos Efésios. O capítulo de Efésios também é o de número 3. E olha que coisa, o apóstolo Paulo ora. E a oração do apóstolo Paulo, que foi feita há quase 2000 anos atrás, é tão atual quanto a qualquer oração que seja feita hoje. Por esta causa, Efésios 3,14, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família. Você percebeu? Não são todas as famílias. Toda família, porque a família é uma só, que tem como pai Deus. E a marca dessa família é que eles ouvem e obedecem a voz do Pai. Tanto no céu como sobre a terra,
para que, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda que sejais fortalecidos com poder. A igreja é fraca, é formada por pessoas fracas, que oram porque são fracas, mas elas são constantemente fortalecidas por aquele que é onipotente. Riqueza da sua glória, nos conceda que sejais fortalecidos com poder, não apenas fortalecidos em força, mas com poder. Essa palavra no grego é a palavra dínamos, de onde vem a palavra dinamite. Poder para transformar, para destruir se necessário, para reconstruir, mediante o seu espírito do homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, porque o reino de Deus está dentro de nós. Cristo habita em nosso coração, então o reino está em nós, assim como Cristo também está. Pois Cristo e o reino não se separam, eles são uma coisa só, assim como Cristo é a igreja. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Isso acontece pela fé. Estando vós arraigados, olha a palavra arraigados, significa com raízes profundas. Como nós vimos a parábola do joio, para que aquela árvore pudesse crescer para o alto, ela tinha que antes crescer para baixo. Se ela não tivesse raízes, ela não poderia crescer para cima, pois qualquer vento iria derrubá-la. E ela não teria nutrientes para esse crescimento e frutificação. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando arraigados e alicerçados em amor. Nós estamos com raízes de amor. O alicerce é o amor também. De maneira que, como vimos aqui, vemos em 1 Coríntios 13, que sem amor nada tem valia. Pelo menos não para Cristo. Com todos os santos, nós, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura. Interessante. A ideia aqui é dimensão, largura, altura, comprimento, profundidade, a de verdadeira dimensão. De quê? Do amor de Cristo. Porque você só tem amor pelo próximo porque Cristo te amou, te deu um novo coração que possa amá-lo. E como uma extensão do nosso amor por Cristo, nós amamos o nosso semelhante. De maneira que aquele que diz que ama a Cristo e não ama o seu próximo é mentiroso. O amor pelo próximo é uma extensão do amor de Cristo. Se eu amo a Cristo, inevitavelmente eu vou amar o meu próximo. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para qual sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Irmãos, eu creio que foi essa semana que saiu uma reportagem, eu não cheguei a ver completamente, mas falando sobre alguma coisa que esse telescópio enorme chamado Hubble captou, acho que uma galáxia sendo formada, alguma coisa assim. E as pessoas se maravilhando, né, com essa formação, né, de astros cósmicos. Imagine quem fez tudo isso. Quem fez tudo isso? Será que ele é grande? Perceba que quando Jó faz perguntas a Deus em relação ao seu sofrimento, que ele achava que era grande, Deus revela a sua grandeza, aí Jó vê que o seu sofrimento é pequeno. Você já leu o livro de Jó? Leia. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, ele é poderoso para fazer. E por que a gente sempre se pergunta, será que Deus pode fazer isso? Será que Ele pode fazer aquilo? Será? Mas assim, se a pessoa fechar o coração, Deus não pode fazer nada. Mas não é Ele que dá um novo coração? Por que Ele não pode fazer nada? Não é Ele que ressuscita o morto? Como é que Ele não pode fazer nada? Mas a pessoa não quer. A pessoa nunca vai querer.
É Deus quem efetua em nós tanto querer. E mesmo assim, Ele não interfere na nossa responsabilidade. Como é que pode isso? Ele pode. Só Ele pode. Porque na sabedoria humana, essas verdades, elas não se associam. Elas não se ligam. Que verdades, pastor? A soberania de Deus, um Deus onipotente, todo-poderoso, e um homem que tem responsabilidade pelas suas ações. Porque a pergunta da mentalidade humana, o questionamento da mentalidade, da racionalidade humana é: se Deus é todo-poderoso, se Deus pode tudo e faz tudo, então o homem é um mero boneco. Não. O homem, ele tem capacidade de escolha. Não, então Deus não é todo-poderoso. Ele é todo-poderoso e o homem é responsável por cada uma das suas ações. Essa é a verdade da Bíblia. Apesar de muitos abraçarem uma e rejeitarem outra. Não podemos fazer isso a título de nos afastarmos da palavra de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Olha que coisa. Eu não sei se você já reparou, mas no dia de hoje, milhares de pensamentos passaram por sua cabeça. Alguns desses pensamentos, eles passaram como um flash. A gente pensou, daqui a pouco a gente já está pensando em outra coisa. Mas Deus sabe cada um deles. Talvez você não saiba, eu mesmo não sei. Tudo que eu pensei hoje, eu não sei. Eu sei algumas coisas que eu pensei hoje, mas Deus sabe tudo que eu pensei. E Ele é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Porque tem coisas que a gente nem pede, a gente só pensa. A gente, não vou nem pedir isso para Deus, porque Ele não vai fazer. Você sabe. Por nada, eu vou pedir isso não. Aí, no íntimo, Deus faz. Conforme o seu poder que opera em nós. O reino está onde? Fora? Não, em nós. Se o Espírito Santo mora na gente. Se Cristo está em nós pela fé. Conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória. Ele é glorificado em nós. A Ele seja a glória. Aonde? Na igreja. Aqui, hoje. Jesus está sendo glorificado. Na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Nós que vivemos tão pouco tempo, 80 anos, 70 anos, 60, muitos vivem bem menos que isso. Mas o Senhor tem uma eternidade nos esperando. Eu li uma frase que eu achei bem interessante. Muitos dizem: a vida é curta, aproveite. Ou na verdade deveríamos dizer: a eternidade é longa, devemos nos preparar para ela. E é impressionante como a gente não se atém a isso. A eternidade está logo ali. E a gente muitas vezes não para pensar. E como nós vimos em Mateus 22, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E agora eu queria entrar propriamente na nossa diferenciação, essa parte já final da exposição de hoje. A igreja visível e a igreja invisível. Primeira delas, a igreja visível é uma igreja que se preocupa apenas com a aparência. É uma igreja que se preocupa com a aparência. A igreja invisível, ela se preocupa principalmente com a essência. É isso que nós tentamos fazer aqui, se os irmãos já perceberam. Muito mais importante do que a pintura da igreja ou o telhado é o estado da nossa alma. Muito mais importante do que o microfone e as caixas de som é o que é falado por meio deles.
muito mais importante se os louvores alegram, se os louvores são bíblicos. Porque alguns louvores até alegram o homem, mas não a Deus, porque não são bíblicos. Muito mais importante do que sermos reconhecidos pela comunidade local, como pessoas de influência, é ser reconhecidos por Deus como servos fiéis, independente da oposição da comunidade local ou da rejeição dessa em relação à mensagem. Pois a igreja invisível, ela está muito mais preocupada, com o interior. É o que está dentro. É o que as pessoas muitas vezes vão passar e não vão ver. Mas quem tem o Espírito vê. Segundo ponto, a igreja visível, nós identificamos apenas uma mudança externa. No nosso país, de longe, a maior parte dos centros de recuperação em relação a pessoas dependentes de álcool ou drogas tem alguma vinculação evangélica, de longe. Existem alguns católicos, alguns espíritas, mas o maior número deles tem algum tipo de vinculação evangélica. E a pregação, eu já fui a algum desses, é sempre focada em uma transformação meramente externa. Assim também a maior parte das igrejas. Algumas pessoas chegam a se questionar: pastor, eu posso ir para a igreja de bermuda? É uma escolha sua. Pastor, eu posso ir para a igreja, eu uso brinco. É uma escolha sua. Quem se preocupa com essa formatação exterior, eu não estou dizendo que nada dessas coisas sejam certas ou erradas em si mesmas. Elas são apenas termômetros. Mas é importante que a gente entenda que, como igreja, nós não forçamos uma transformação externa. Isso tem que vir de dentro para fora. Se aquela pessoa deixa de usar determinada roupa só porque eu falei, daqui a pouco ela pode voltar a usá-la, porque ela vai achar que o que eu falei não é importante. Ou ela vai, de repente, ser influenciada por outra pessoa. Mas quando uma mudança é feita de dentro para fora, ela não pode mais ser desfeita, como a massa quando é misturada com fermento. Por isso que a igreja invisível, você vai ver uma mudança interna e depois externa. A igreja invisível, nós vemos como que uma criança. Quando você é criança, você não anda, você está no braço de algumas pessoas. Depois você começa a engatinhar. E aí você começa a andar e cai. Até que você começa a andar. E depois você começa a correr. Cada etapa é vivida na igreja. De maneira que nós não forçamos, nós incentivamos o crescimento por meio da pregação da palavra, que é o alimento, que vai nos possibilitar esse crescimento contínuo. Mas nós não forçamos isso, e muito pelo contrário, também nós não afirmamos que uma mera transformação externa, ou como os próprios judeus da época de Jesus, alguns comportamentos religiosos definem a nossa salvação. Como um exemplo bem repetido na nossa geração é: olha, se você agora começou a ser evangélico, você já se batizou, não foi? Pronto, se batizou, então você vem no domingo, você dá o dízimo, e aí você é salvo. Não, você não é salvo não. Mas eu venho, mas eu dou o dízimo. E daí? Vir à igreja é um privilégio. Dar o dízimo, por mais incrível que pareça, também é um privilégio. Tem gente que até não gosta desse privilégio, delega. Mas é um privilégio.
De maneira que o incrédulo, se ele chegar e dizer, eu quero dar o dízimo, você diz, o dízimo você não pode, você pode até dar algum tipo de oferta. Alguém se lembra da época em Atos, quando um homem temente a Deus, mas ainda não tinha sido inserido no corpo de Cristo, ele dava dinheiro para o reino, por assim dizer, e a ponto de um anjo vir até ele e dizer, as tuas orações e só as orações e as tuas esmolas. Por quê? Porque ele não podia dar nem dízimo nem oferta. O que ele dava era visto como esmola. É algo positivo. Inclusive Jesus fala sobre isso no Sermão do Monte. Quando você fizer isso, faça de maneira sincera. Mas a ideia é que ofertar para o crescimento da igreja, de alguma parte, fazer ser elemento nesse crescimento da igreja, que Deus mesmo escolheu que a sua igreja fosse mantida por meio dos dízimos e ofertas, é um privilégio. Não é uma penalidade, não é uma barganha, não é um comércio, é um privilégio. A ponto de pessoas que não têm qualquer tipo de visão cristocêntrica, elas entram em debates infrutíferos sobre se o dízimo ele é do Novo Testamento ou não, se ele foi recepcionado pelo Novo Testamento, se ele foi abolido. Irmão, se você é um crente verdadeiro, você diz, não, eu sei que ele está na palavra de Deus, mas eu quero fazer mais do que isso. Muito mais do que isso. Porque eu quero juntar tesouros do céu. E vou fazer todo o possível para isso. Uma igreja formada por pessoas regeneradas, a igreja visível, nós vamos encontrar a mudança interna primeiro. Pessoas que estão tristes, mas a tristeza delas é diferente. Elas não estão tristes porque estão sem dinheiro, sem saúde. Não, elas estão tristes porque elas foram convencidas do seu pecado. Elas viram como elas maltrataram o seu Salvador, como elas se rebelaram contra o seu Pai amoroso, e elas se entristecem. Mas ao mesmo tempo, essa igreja que se entristece com essas coisas, se alegra com uma alegria que o mundo não conhece, que é a alegria no Senhor. A ponto de nós estarmos vivenciando situações extremamente difíceis e ainda assim podemos nos alegrar no Senhor. O mundo não vai entender isso. Mas como você que está passando por isso, você está sorrindo agora, eu estou pensando no céu. Eu estou pensando no que Cristo fez por mim. Essa é a igreja, onde as pessoas mudam internamente e depois mudam externamente. Para que a gente possa dar um exemplo, aquele que roubava, não roube mais. Por que não vai roubar mais? Porque ele foi transformado. Mas olha que coisa, o religioso, ele não rouba mais, ele trabalha para ficar rico. De maneira que eu não vou ficar, o religioso, eu não vou ficar mais rico roubando, eu vou ficar rico agora fruto do meu esforço, do meu trabalho. Está errado, isso é religioso. O crente antes trabalhe para ter como acudir o necessitado. Antes trabalhe para que aquilo que o seu trabalho te dê como retorno, você possa ser generoso com o seu próximo. Essa é uma pessoa que foi transformada. Olha a diferença do religioso. É como você vai ver mensagens, né, nos cards, nas mídias sociais, frases como: se você quer ficar rico, estude, trabalhe. São pastores evangélicos falando isso. Eu disse, como assim? Não. Você quer ficar rico, se arrependa. Porque aquele que tem muito, não é para juntar, é para ter como acudir o necessitado. É para ter como repartir com aquele que colheu pouco, de maneira que em tudo haja igualdade. Essa é a igreja invisível. E as pessoas que fazem isso, elas não esperam aplausos, porque elas aprenderam com Jesus que a mão direita faz, ela não espalha.
ela fez para Cristo, por Cristo, em Cristo. Terceiro ponto, irmãos. A igreja visível é uma igreja morta. É uma igreja morta. Pessoas que não foram regeneradas. E por que eu estou... Qual é o grande ponto da igreja morta? A igreja morta, ela não pode ver o reino. Ela não pode entrar no reino. Foi o que Nicodemos ouviu antes da sua regeneração. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver e nem entrar no reino. Porque você ainda está morto em delitos e pecados, embora você ainda não tenha se apercebido disso. Enquanto que a igreja invisível, ela é viva, e olha, preste bastante atenção, e está crescendo, como o fermento que a gente está estudando. Ela está crescendo. Por que ela está crescendo? Porque ela é viva. Tudo que está vivo, cresce. É uma lei da natureza. A igreja visível, ela está morta. De maneira que o crescimento dela não é um crescimento espiritual. É um crescimento meramente numérico. Como você pode ver o crescimento em qualquer outra coisa. O crescimento de empresas, o crescimento de torcedores de um determinado time de futebol, crescimentos de adeptos de uma determinada vertente política. Mas nada disso traz consigo o crescimento espiritual. Somente uma igreja viva, ela cresce espiritualmente, pois ela está enxertada na videira. Como Jesus ensinou no capítulo 15 do Evangelho de João: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. É necessário que vocês estejam em mim, para que possam dar frutos. E se vocês estiverem em mim e eu em vocês, então vocês darão poucos, muitos frutos. Porque a igreja está viva, ela está crescendo. E o mais interessante dessa igreja invisível é que a vida que ela recebeu em Cristo jamais pode ser tomada. Quando uma pessoa morre na igreja invisível, ela não morre. Ela muda de endereço. Antes, o seu endereço, vamos dar um exemplo, aqui é Rua Teixeira Mendes, não é isso mesmo? Teixeira Mendes? Rua Teixeira Mendes. Aí você morreu em Cristo. Rua de Ouro, número 4, Cidade Celestial. Você mudou de endereço. Você está muito mais vivo do que aqui, lá no céu. Porque aqui a nossa vida espiritual está limitada por conta das nossas limitações físicas, em decorrência do pecado. Lá no céu essas limitações não existem mais. Todas as coisas são novas. Aqui há uma transformação de dentro para fora. Lá nós estaremos habitando um novo céu, uma nova terra. Quarto ponto. A igreja visível é uma igreja que era a semelhança da liderança religiosa da época de Jesus, formada pelos fariseus e saduceus. Ela resistia ao Espírito Santo. É uma igreja que resiste. Você vê isso muito claramente no ministério de Jeremias. Como Jeremias pregou. Olha, só para a gente ter uma ideia de como é essa resistência e como ela é parecida com o que a gente vive hoje. Vamos falar de Jeremias rapidamente? Livro de Jeremias. O Senhor fala com Jeremias que ele devia pregar na porta do templo. Os capítulos 7 a 10 de Jeremias fazem referência a uma única mensagem que foi pregada na porta do templo. As pessoas iam adorar no templo, o templo que estava lá, os sacerdotes, os levitas. Jeremias então para na porta do templo, todo aquele movimento de pessoas entrando e saindo, oferecendo seus sacrifícios, e ele prega essa palavra. A partir do versículo 1 diz: palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra:
e dize: ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Percebeu a repetição? A semelhança de hoje, as pessoas valorizam mais a igreja como instituição religiosa do que Cristo. A gente vai encontrar, inclusive, uma dessas igrejas evangélicas dizendo: eu sou tal igreja, enaltecendo que foi por meio dessa igreja que supostamente a sua vida foi mudada. O próprio nome de Cristo é deixado de lado. Igrejas que crescem em torno de pastores que são estrelas, personalidades públicas, e se vangloriam nisso. Versículo 5: mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, e o órfão e a viúva, e nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal. Isso é tudo que eles estão fazendo, viu? Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que te deu aos vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Olha que coisa! Jeremias está dizendo: arrependam-se. Arrependam-se, porque o juízo está logo ali. Poucos anos depois, essa nação iria ser invadida e completamente destruída. O templo seria queimado e as pessoas confiando no templo, em vez de confiar no Deus do templo. Semelhança de pessoas hoje que acreditam a sua espiritualidade a uma vinculação a alguma denominação religiosa e não a uma íntima relação com Cristo. Versículo 8: eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada se aproveitam. Não é o que a gente gosta. Se alguém fala a verdade, dificilmente a gente vai gostar. Até você que é crente verdadeiro. Algumas verdades assim que não dói, a gente até gosta, mas quando vem aquela que pega na ferida, por mais que a gente diga é benção, mas na hora, como diria um irmão nosso, fica carranquinha. Mas o Espírito vai nos mostrar que é para o nosso bem. E como dizem em Hebreus, a correção no primeiro momento parece boa, mas depois a gente vê que ela foi para o nosso bem. Mas os que não são de Cristo não vão ter isso. Eles não vão achar boa e vão se opor a ela veementemente. Versículo 9: que isso? Que é isso? Como diz um irmão nosso, que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério. Os evangélicos de hoje, pastores evangélicos, a ponto de que, se você disser que é pastor evangélico, como no meu caso, tem gente que vai esconder a carteira. Pessoas que ficam às vezes admiradas quando vê que a gente fazendo evangelismo, pregando, visitando pessoas, fazendo a obra de Cristo, dizem: mas vocês não cobram nada? Não. Ah não, mas é porque eu pensei que devia cobrar. Não. Quem faz isso está furtando, está matando. Cometeis adultério e jurais falsamente. As pessoas que dizem: Deus me falou, quando na verdade Deus não falou coisa nenhuma, elas estão jurando falsamente. Queimais incenso a Baal. Quem está em busca de riqueza está em busca de quem? De Baal. Aqueles que dizem que são evangélicos, mas o seu Deus é a riqueza. Baal era o Deus da prosperidade dos filisteus. E andais após outros deuses que não conheceis. E depois vindes e vos pondes diante de mim, nesta casa que se chama pelo meu nome. Não se faz isso na igreja hoje. Você passa a semana toda vivendo como um ímpio, às vezes até fazendo coisas que nem os ímpios fazem. E domingo, quando toca o louvor, Deus é poderoso
Aí você chora. É verdade, Deus, o Senhor é poderoso, vai mudar a minha vida. Como assim? Você vem pra cá nessa cara de pau. Você devia ter medo. Estamos salvos. Olha, estamos salvos. Como assim você está salvo? Você não é crente. Irmãos, vocês já ouviram falar no céu? Vocês já estudaram um pouquinho do céu, de acordo com a Bíblia, não de acordo com esses filmes que não tem nada a ver com a Bíblia. Mas o céu é o lugar onde mora o Deus Santo. Se você não tem desejo de ser santo, você não vai gostar do céu. Você vai fazer o quê? A pessoa não gosta de estar na igreja com os irmãos. A pessoa não gosta de ler a Bíblia. Não tem sede e fome da justiça de Deus. A pessoa não busca as riquezas espirituais do alto, mas busca desesperadamente riquezas para dar uma vida melhor aqui na terra. Vai fazer o que no céu? Me diga aí. O que você vai fazer lá? Que é isso? As pessoas falam no céu como, tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem para quem for regenerado. Aí vai ter descanso. Mas aquele que não foi, não tem descanso. O descanso está aqui. Há uma expressão que se diz quando uma pessoa morre, né? Passou desta para melhor. Você sabia que na maioria das vezes passou desta para pior? Você sabia que a expressão correta é essa? A maioria das pessoas que morreram hoje passaram desta para pior. O próprio Evangelho de Lucas nos mostra essa realidade de maneira bem visível. Jesus fala sobre isso no capítulo 16. Mas a gente, porque a gente às vezes quer agradar, né? A gente diz, passou desta, mas a pessoa viveu como um ímpio. Nunca externalizou um arrependimento. Nunca se voltou para cá, não, mas lá dentro. Eu sei que essa pessoa, lá dentro. Mas não tinha fruto. E no ramo que não tem fruto, acontece o quê? Não, mas o ladrão da cruz. E o ladrão da cruz não deu fruto, não, filho? O ladrão da cruz não se arrependeu e 30 segundos depois foi para o céu, não. O ladrão da cruz se arrependeu, ficou pregado na cruz e depois teve as suas pernas, seus joelhos quebrados e morreu rapidamente por asfixia, confessando a sua fé em Cristo, sem retroceder, apesar de toda aquela brutalidade contra ele. Aí vem gente que diz, não, fulano está no hospital, eu fui lá, evangelizei, piscou o olho, céu, igual o ladrão da cruz, não. Não tem nenhum referencial bíblico para esse evangelismo de hoje. Que a pessoa está lá, deitada, mas a pessoa está deitada, ela pode se arrepender e ser salva? Pode, a gente começou o culto dizendo que Deus é todo poderoso. Mas essa ideia da gente acreditar numa salvação, uma pessoa que nunca externalizou um fruto, é um engano. E na igreja de Cristo não tem espaço para engano. Quem quer engano tem que ficar do lado de fora. Aqui a gente tem que pregar e viver a verdade. Mas a verdade dói. Dói porque você ainda gosta da mentira. Então, trate de lutar contra isso. Agora voltando aqui para o nosso texto, deixa em Jeremias. Os cristãos verdadeiros, eles são guiados pelo Espírito. Perceba que esses alertas que nós ouvimos aqui no capítulo 7 de Jeremias, se nós ouvirmos, a gente é salvo. A gente que está meditando no capítulo 13 de Lucas, já há algum tempo, como é que começa o capítulo 13? Pessoas vão até Jesus, falam da morte de outras pessoas, e questionando se aquela morte foi algum tipo de punição, e Jesus diz, olha, a questão não é essa. Todos vocês estão debaixo de condenação, precisam se arrepender e crer, porque se não se arrepender, todos, de igual modo, perecerão. O foco é arrependam-se. Arrependam-se.
repensem os seus planos. Vejam se de fato os seus planos vêm da parte de Deus ou são fruto de uma inclinação pecaminosa do nosso coração. O tempo de sermos corrigidos na nossa rota é hoje. Já concluindo, irmãos, apenas duas evidências a diferenciar a igreja visível da invisível. A igreja visível, de maneira assim até redundante, a igreja visível, ela usa a palavra. É como você vai ver, os fariseus faziam isso. Por que você acha que a Bíblia diz falsos mestres? Eles são falsos, não são? Mas o que vem depois? Mestres. Então, como assim? Uma pessoa que é mestre e é falsa. O que significa isso? Ele é bom na arte do engano. Ele sabe. Ele vai usar astúcia. Ele vai usar retórica. Ele vai usar argumentação filosófica. E se você não tiver alicerçado na palavra de Deus, você vai junto com ele. Porque ele sabe. A semelhança dos fariseus, eles sabiam como manipular o povo. Eles se disfarçavam de ministros de justiça. Porque eles sabiam que o povo se preocupava muito mais com a aparência do que com a essência. Eles sabiam que o povo gostava de ouvir mentira. Olha, os profetas pregam falsamente, eles estão de mãos dadas com os sacerdotes, se não me engano está no livro de Isaías, e o meu povo gosta disso. A repreensão já no livro, em outro livro, mas uma repreensão muito semelhante. Eles usam a palavra. Pastor, determinada igreja, só diz que lá não tem o verdadeiro evangelho. Mas a pessoa pregou a Bíblia lá. Meu filho, e ele vai pregar o quê? O Alcorão? O evangelho segundo o Espiritismo? Então tem que ter sempre espírita na porta. Mas tem igreja evangélica, eles vão usar o mesmo livro que a gente. Não sei se vocês sabem, a igreja católica, eles têm o Novo Testamento igual ao nosso. A exceção, os livros que são acrescentados são todos no Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento é igual ao nosso. Por isso que uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo, mas eu ouvi a pregação, não é nem pregação o nome, né? Acho que é homilia. Eu vi uma homilia do padre ali, acho tão bonito, parecia um pastor evangélico pregando, então você não entendeu nada. Ou então você nunca ouviu um pastor verdadeiramente evangélico pregando. Você tem que saber a diferença. É preciso que a gente saiba diferenciar para a nossa própria segurança. Aqueles que usam a palavra para atingir os seus próprios objetivos e aqueles que são usados pela palavra para atingir o objetivo de Cristo. Nós somos servos e não senhores. Nós deveríamos enxergar isso como um grande livramento. Porque se nós fôssemos senhores dos nossos destinos, isso iria acabar muito mal. Porque até as nossas melhores obras são tratos imundos. Até as nossas melhores ideias são caminhos de morte. Só o Senhor conhece o caminho de salvação. E só Ele pode nos guiar por Ele. Finalmente, irmãos, concluindo. E aqui é a marca mais importante. Por isso eu deixei por último. A igreja visível, e vocês, eu tenho certeza que todos vocês irão identificar isso. A igreja visível, a igreja que é apenas uma mera instituição religiosa desse mundo, você vai perceber que todas elas são edificadas e centradas no homem. Como em 1 Coríntios, capítulo 2, diz, o homem fala o que o Espírito do homem fala aquilo que o homem quer ouvir. Vamos lá em 1 Coríntios, rapidamente, a gente já está concluindo.
1 de Coríntios, um texto que eu creio que recentemente nós meditamos nele, mas é sempre bom voltar. Esse texto é extremamente esclarecedor, pois se existe uma forma que o inimigo nos ataca é por meio de ideias. Essas ideias chegam a mim e a você das mais diversas formas, seja por meio de um suposto amigo falando com a gente, seja por meio de uma pessoa na televisão, seja por meio de uma personalidade religiosa, uma personalidade famosa do ponto de vista da sociedade. Essas ideias chegam até a gente, se a gente não tiver um filtro, a gente acaba sendo influenciado. Versículo de número, eu não vou me prolongar, mas para a gente ir direto ao ponto, versículo 11 do capítulo 2 de 1 de Coríntios: porque tal dos homens sabe as coisas do homem. Não é assim? Então, por que os falsos mestres, eles fazem uma exposição, e é muito mais fácil você se emocionar e se alegrar numa pregação de um falso mestre do que numa pregação bíblica? Eu estava vendo até um artigo, uma parte dele é chamada Igrejas da Parede Escura. É uma expressão assim, né? Que a gente não está familiarizado. São essas igrejas de espetáculo. As igrejas onde você vai ver jogo de luzes. Então realmente tem que ser um ambiente escuro para que as luzes, né? Tem pastores que entram debaixo, é verdade. Eles entram por meio daquele gelo seco. Vem o gelo seco, e de repente o gelo seco vai ver que a pessoa tem a impressão que foi uma nuvem que trouxe ele. E você se emociona. Você está dando uma risada, mas é verdade, irmão. Tem lugares que são assim. De repente tem um louvor, você apaga as luzes, quando acende, o pastor lá no meio do palco. Deus trouxe. Os homens se movem assim. Nós somos pessoas que não deveríamos, mas em vez de tomarmos as nossas emoções, muitas vezes somos manipulados por elas. O inimigo sabe disso. Então aqui o homem, ele sabe o que o homem quer ouvir. Um exemplo do nosso contexto aqui no Brasil. No Brasil, de cada 10 pessoas, 9,5 tem problema com dinheiro. No sentido de falta, né? Eu sei que tem gente que tem problema de ter muito. Aí a crente está orando para ver como dividir. Amém? Não ouvi amém. E o pessoal que diz aleluia, não diz aleluia agora. Dividir a misericórdia. Receber, aleluia, pensa. Então aqui ele diz, olha, o homem sabe o que o homem quer ouvir. Por isso que essa mulher pagou no YouTube o horário para dizer, eu vou ensinar, e ela disse, 60 dias foi. Em 60 dias vocês vão ter a vida financeira de vocês transformada. Você acha que o pessoal não vai clicar ali? O pessoal que recebeu seus boletos e viu que não vai ter condição de pagar. O pessoal que muitas vezes projetou comprar algumas coisas e de repente agora no meio do ano não sabe nem se vai ter condição de pagar o que já comprou. Muito mais comprar outros. E aquelas pessoas, elas estão lá, e aí vem um falso mestre e diz, eu vou te ensinar a pagar as suas dívidas e a ter dinheiro sobrando. Ela falou assim, você disse assim, rapaz, é para mim. Deus me mandou essa mulher. Para ela me ensinar, porque Deus sabia que eu estava passando por esse momento difícil, como o dinheiro vai me ajudar. Uma pessoa que de repente, nós vivemos num país que o sistema único de saúde é muito precário. Os remédios estão cada vez mais caros. Já eram, estão cada vez mais. Então uma pessoa que fica doente, ela não só se entristece por conta da doença, mas ela se preocupa para ver se ela vai ter como tratar a doença. Então vem alguém e diz, olha, se você está doente,
Você não vai precisar ir médico, comprar remédio, porque você vai na igreja, tal horário, culto de milagres, e Deus vai lhe curar. Deus pode curar? Claro que pode. Mas é a promessa de Cristo que Ele vai curar todo mundo? Claro que não. Senão ninguém morre e ninguém vai para o céu. Mas o homem não está preocupado com o céu. Ele quer viver aqui na terra. E o espírito do homem sabe disso. Então ele diz, olha, você que está com a saúde ruim, pode vir, Deus vai fazer assim. Irmãos, eu vi uma reportagem esse ano, mês passado, que no ano passado o Brasil bateu o recorde em número de divórcios. E o mais assustador é que a gente está falando de um cenário de pandemia. Então, meu Deus do céu, pessoal, pandemia, todo mundo preocupado com a saúde, se divorcia. Sim. E se eu vou viver pouco tempo, eu não quero esse troço perto de mim. Isso é os crentes, né? Deus salva e leva. Se devolver, não aceita. E aí vem um pastor e diz assim: eu vou te ensinar a ter um casamento blindado. Mas como é isso? Eu vou te ensinar a ter um casamento sem problemas. Tem alguma coisa que nós passamos aqui nesse mundo que não tem problema? Criar filhos é bom, mas não tem problema? Tem muitos. Quem tem filhos sabe. Se casar, se Deus projetou isso para a sua vida, pode ser bom, mas vai trazer problemas. E não pode devolver. Você pode orar, mas a pessoa, você já deve ter ouvido, ou se não, já foi convidado. Eu particularmente já fui convidado e já fui, e vi como é herético, congresso de casais, porque o foco não é Cristo, o foco qual é? É a felicidade do casal, é usar Cristo, extrair aquilo que de Cristo se pode tirar para que a vida do casal melhore, mas nada de renunciar, carregar sua cruz e seguir a Jesus. Não, o foco é como você tomar um remédio amargo para poder ter a sua saúde melhorada, e não seguir a Cristo de perto. Então isso é o que o homem sabe, que o homem quer ouvir, então ele vai e fala. E as instituições religiosas que têm como nome evangélicas e que não são nem de perto, elas sabem disso e elas crescem por isso, porque elas pregam de homem para homem. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? São igrejas meramente carnais, igrejas centradas no homem, enquanto que a igreja invisível, formada pelos cristãos regenerados, ela é centrada em Cristo. Ela é cristocêntrica. É Cristo que está no centro de tudo. Aprendemos como o apóstolo Paulo, no final de uma exposição sobre a soberania de Deus em Romanos, ele diz: porque dele, por ele e para ele seja a glória eternamente. Aqui nós vemos como nós temos que tomar cuidado e nos analisar. Assim também as coisas de Deus, versículo 1, a parte final, versículo 11, a parte final. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Você percebe que se você não é a massa que recebeu o fermento, você nunca vai crescer. Você nunca vai chegar aonde você deve, a menos que você seja regenerado, que você seja colocado na videira. Ora, nós não temos o espírito do mundo. Olha a diferença. A centralidade não é o mundo e o homem, a centralidade é Cristo. Nós não temos o espírito do mundo, e sim o espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Mas é impressionante que nas instituições evangélicas atuais, tudo tem um preço. Você quer conhecer a teologia? Tem
Se você tiver dinheiro, tem bons cursos. Você quer crescer dentro de uma igreja, busque dinheiro. Você quer ter um relacionamento, tenha dinheiro, porque hoje em dia nem as mulheres querem homens sem dinheiro e nem os homens querem mulheres sem dinheiro. Essa é a realidade do mundo. Pessoas interesseiras que escondem isso. Pelo menos tentam. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Olha como uma igreja bíblica cresce. Não é sabedoria humana. Nós não pregamos aquilo que o homem recebe e diz, não, isso daí eu aceito tranquilamente. Não, a gente fica, não, mas como é que pode? Para eu ser rico, eu tenho que dar. Mas se eu der, eu nunca vou ter. Para eu viver, eu tenho que morrer. Mas se eu morrer, como que eu vou estar vivo? E se você está vivo, provavelmente é porque você está morto. Porque se você não morreu para você mesmo, você está morto e nem sabe, achando que está vivo. Você diz, essas coisas fazem sentido. Deus, o Deus verdadeiro, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. É o mistério da Trindade. Mas eu não consigo entender como é que um só Deus tem nele três pessoas distintas, mas Ele é um só Deus. É o que a Bíblia ensina. Mas eu não consigo entender. Aí você vai ver instituições religiosas que querem explicar. Não, aí você tem Deus é um só, o Pai. O Filho é um Deus pequeno, que veio para nos dar um exemplo apenas. E o Espírito Santo, ele nem é uma pessoa, ele na verdade é uma força que Deus usa para fazer as coisas que Ele mesmo projeta. Aí não, assim eu entendo, mas assim está errado, a Bíblia não ensina assim. Então como é o certo? O certo é um Deus, três pessoas distintas. Sim, mas me explique. Não se explica, se entende, se acredita pela fé. Por isso que o mundo não aceita isso. Um Deus que eu não posso compreender com a sabedoria humana? Não. Porque com a sabedoria humana, a gente mataria Cristo se Ele viesse de novo. Não faremos isso. Os homens não terão essa oportunidade porque Cristo não vem, como veio da primeira vez. Versículo, já concluindo aqui, versículo 14, o homem natural, aquele homem que não foi transformado. Uma das características, como a gente está aqui falando da parábola do fermento, o fermento transforma a massa. Você pensa que não, mas ele transforma. Quando você olha de novo, a massa já cresceu. Aqui é o homem natural, aquele que não foi transformado. Não aceita as coisas do Espírito de Deus. Ele não aceita porque lhe parecem loucura. E ele não pode entendê-las. Ele não pode, você tem que explicar. Olha, está difícil essa situação? Está muito difícil. Ah, pastor, então eu vou me matar. Meu filho, se você se matar, vai ficar mais difícil ainda. Não, pastor. Fica não. Fica. Está difícil essa situação. Então eu vou matar a pessoa. Aí vai ficar pior ainda. Está difícil essa situação. O que eu faço? Confesso o meu pecado. Mas como assim eu confesso o meu pecado? A situação está difícil. E por que a situação está difícil? Porque eu e você pecamos. De que se queixa o homem? A não ser dos seus próprios pecados. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Não aceita. Porque eles são loucura. Sabe aquela pessoa que está te fazendo tanto mal? Sei, pastor, estou orando para o machado da matança. Não. Ore para essa pessoa ser alcançada pela graça e ser salvo. Pastor, vou orar para Deus me...
botar uma enfermidade assim, bem dolorosa, e ela vai sofrer muito, que é miserável. Depois vai ser salvo, tudo bem. Não. Olha para ser salvo. Tenha misericórdia. Veja aquela pessoa como uma pessoa cega espiritualmente. Se um cego se batesse em você e derrubasse o café que você está tomando, você ficar com raiva dele, ele não lhe viu. Você seria um insensato se você ficasse com raiva. A obrigação de enxergar o cego é a sua. Ele não enxerga. A obrigação de ser crente é nossa, e não do mundo. Ah não, mas tal pessoa fez tudo. Ela é crente ou é ímpio? É ímpio. Sim, e você está esperando uma atitude cristã do ímpio? Ah, pastor, mas assim também o quê, meu Deus? Quem está indo para o céu, você ou ele? Olhando os dois. Então aqui Paulo diz, são loucura, não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Uma das maiores evidências de um cristão regenerado é que ele conhece o seu Senhor. E por conhecer o seu Senhor, ele sabe com quem ele deve andar. Ele sabe a diferença daqueles que são das trevas e daqueles que são da luz. Ele não vai andar com quem é trevas. E concluo a exposição de hoje, no versículo 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Ele julga. Hoje parece que julgar virou pecado. Ah, mas está escrito, não julgueis. Está escrito, não julgueis. Mas Jesus já explicou, inclusive na própria passagem, se você tivesse a seriedade de estudar essa passagem, você ia perceber que logo depois de não julgueis, em Mateus, Jesus diz, não dê a pérolas aos porcos e nem as coisas santas. Mas como é que você vai fazer isso se você não julgar? Jesus está dizendo, não julgue com aparência. A ideia é, você não vai olhar para determinada, como você imaginar, tal lugar é perigoso. Eu acredito que ninguém lá vai se converter, por isso eu não vou pregar lá. Mesmo que Jesus me mande. Não. Não é assim. Ou então, não, eu vi que aquele, uma das coisas mais discrepantes, por mais que para alguns ouvidos não seja tão assustador, mas uma das coisas assustadoras que eu ouço na igreja, pastor, mas tal lugar precisa tanto do Evangelho. É como se você dissesse assim, ah, mas tal lugar precisa tanto de oxigênio. Tem algum lugar na Terra que não precisa de oxigênio? Tem algum lugar que vivem seres humanos que conseguem sobreviver sem respirar oxigênio? Tem algum? Mas a gente diz, porque a gente é egoísta. A gente olha e diz, ah, ali só tem gente boazinha que não conheceu o Evangelho, mas quando ouvir, vai se arrepender, todo mundo vai crer. Eu falei, se fosse assim, os judeus queriam crer. Eles foram preparados por milhares de anos para a chegada do Messias. E quando ele veio, os seus não receberam. Nós somos direcionados por Deus e não movidos pelos nossos olhos naturais. O homem espiritual, ele julga todas as coisas. Como? Por quê? Porque o que faz com que ele analise todas as coisas é a luz da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então é assim que eu julgo. Uma vez que a luz iluminou, eu sei diferenciar o que é um buraco, o que é um abismo, do que é uma ponte. A luz mostrou. Eu estou vendo, não, aqui é abismo, aqui tem uma ponte que eu posso atravessar em segurança. Se você não tivesse luz, aquele breu, você não saberia diferenciar. O cristão sabe, porque a luz resplandeceu. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Ele julga. E ele tem que começar esse julgamento de dentro para fora. O religioso, ele faz como o fariseu. Como é que está escrito em Lucas, capítulo 18? 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O publicano orava de si, mas ele achava que estava falando com quem?
com Deus, mas não estava. Mas ele não estava. Você percebeu? Ele estava falando, fingindo que estava falando com Deus, mas o olho dele estava em Deus. Estava em quem? No publicano. Fazendo o que aqui? Você não merece estar nesse lugar. E alguém que merece? Julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Ele sabe em quem ele tem crido. O apóstolo Paulo foi chamado de tagarela, louco, fanático, alienado. Mas ele sabia quem ele cria. Ele conhecia. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O que é isso aqui, pastor? É a massa que tem um fermento e que vai crescer. É o que a gente estudou. A igreja invisível é assim, irmãos. É pequena, é imperceptível no seu começo. Ela vai ser negligenciada, ela vai ser rejeitada, porque ela não vem com visível aparência. Ela não vem para satisfazer os corações que ainda são guiados pelo pecado. Ela vem como um meio de graça que a salvação que Cristo ordenou se opera. A palavra de Deus nos ensina que a igreja ela foi fundada por Cristo e ela foi direcionada por Cristo para trazer as pessoas das trevas para a luz. Eu quero concluir, mas antes de concluir, só para deixar isso bem evidente, para que você saia essa noite com essa afirmação no seu íntimo. O livro de Atos, eu quero que você se veja, de certa forma, irmãos, todos nós somos o apóstolo Paulo. Todos nós temos um chamado geral como o de Paulo, ainda que o nosso chamado individual seja diferente, pois nem todos somos olhos, nem todos somos bocas, nem todos somos nariz, mas de maneira geral temos o mesmo sangue, trazendo nutrientes para todos os órgãos, porque somos um só corpo. Olha que coisa, o apóstolo Paulo no capítulo 26, ele está falando diante de um rei, Agripa, que tinha um reino como esse pessoal que está se matando, literalmente, se matando e querendo matar os outros para serem colocados em cargos da nossa sociedade, né? Esse ano vai ter eleição e as pessoas já começaram a se degladiar por conta disso. Mas o apóstolo Paulo não seguia essa orientação e nem orientava os demais a lutarem por esse reino terreno, mas a lutarmos para a propagação do reino dos céus. O apóstolo Paulo está narrando, essa aqui já é a terceira vez só no livro de Atos, que Lucas descreve a experiência. Cada experiência que Lucas descreve, ela é mais detalhada. Essa daqui é a mais de todas. Versículo 13 de 26 de Atos. Capítulo 26 de Atos, versículo 13. Ao meio-dia, ao rei, indo eu a caminho fora, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol. Nós conhecemos uma luz mais resplandecente que o sol? De maneira natural, não. Mas quem foi regenerado, conhece. Porque o sol, de noite, cadê ele? Ele se escondeu. Mas a nossa luz, nem de noite, nem de dia ela se esconde. Ela nos ilumina sempre e sempre. Eu vi o sol, uma luz mais brilhante que o sol, ao redor de mim e dos que iam comigo, e caindo todos nós por terra. Perceba, todos caíram. E por que não se converteram todos?
Só o apóstolo Paulo que foi convertido aqui. Mas tinha outros com ele que tiveram uma experiência parecida. Eles não ouviram a voz, mas eles viram a luz, caíram no chão. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Saulo, e ele ouviu isso e fala uma língua hebraica. Por quê? Então quer dizer que Jesus não vai falar com você o seu nome em português. Mateus. Ele vai dizer Levi, né? Que seria Mateus. Não. Por que ele falou em língua hebraica? Porque o hebraico era a língua materna de Paulo. Paulo, ele já disse: eu sou judeu, eu sou hebreu de hebreu. Eu sou um judeu de linhagem pura. Era a língua materna dele, o hebraico. Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Olha, gente, antes de se converter, quem é que mais traz danos para a gente? A gente mesmo, que fica recalcitrando. Jesus está dizendo: por ali não. Por ali não. Pô, meu filho, vai por ali. Aí você vai para isso: rapaz, não é tão ruim quanto eu pensei. Claro que não é, porque Jesus não vai te chamar para um lugar ruim. Eu sou Jesus, que você persegue, Paulo. Mas levanta-te. Você é crente. Levanta-te. Não é para ficar deitado. Eu sou crente, sou regenerado, e agora eu vou ficar deitado até Jesus voltar. Não quero fazer nada. Tá bom, pastor, eu vou ficar deitado, porque ficar deitado na igreja é feio. Eu vou ficar sentado na igreja, ouvindo as pregações, suportando. Quando Jesus voltar, ele me leva. Não. Você ouviu, você agora vai ter que praticar e propagar. Não é só ouvir. Mas levanta-te, firma sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha. Todos nós somos isso aqui. A palavra ministro é a palavra servo. A palavra testemunha é aquele que tem algo a dizer para as pessoas a respeito de um fato que ele presenciou, que mudou a sua vida. Então todos nós somos servos e testemunhas de Cristo. Se de fato nós somos uma massa que recebeu o fermento, vamos crescer. Tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Livrando-te do povo e dos gentios. Olha, assim que você começar a pregar, o mundo inteiro vai te odiar. Até as pessoas que antes você achava que te amavam, porque assim a gente tem uma experiência de regeneração. Eu vou contar para quem me odeia? Não, eu vou começar contando para quem eu amo, que me ama também. Que aí a gente vai todo mundo pro céu. Maravilhoso, irmão. Porém, esse pensamento não é cristão. E a gente vai se decepcionar mais cedo do que a gente imagina. Porque quando a gente chegar e dizer: fulano, Deus apareceu. Deus apareceu. Juliano Moreira. Para quem não sabe, Juliano Moreira é um sanatório. Não sei se está aí, ainda está aberto. Está maluco. Remédio tarja preta. Levanta-te. Vai lá. O povo vai te perseguir, mas eu vou te livrar. Ele falou a mesma coisa para Jeremias. Livrando-te. Versículo 18. Para lhes abrires os olhos. Não é o que a gente faz aqui na igreja? Por que acho que a gente prega? Porque a gente vive o evangelho que a gente ouve. Porque nós sabemos que é dessa forma que Cristo alcança aqueles que ainda não foram alcançados, e que Cristo fortalece e revigora aqueles que já foram alcançados. Esse é o meio que o próprio Cristo estabeleceu, a propagação e a prática da sua palavra, levando para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas. Será que essa transformação aconteceu na gente? Se aconteceu, a massa tem que crescer. Se a massa não está crescendo, é porque o fermento ainda não foi colocado, o Espírito não regenerou. Das trevas para as luzes e das potestades de Satanás. Quem não está em Cristo hoje está em quem?
Não, pastor, não vou nem falar. Arrepende. Os irmãos sabem que hoje é sexta-feira 13? Pastor, sexta-feira 13 acontece o quê? Sexta-feira 13 ela é muito importante porque depois vem sábado 14, domingo 15. Mas os filmes de terror têm uma ideia de que sexta-feira 13 tem aquele Jason, não era Jason que saía com a máscara, com a facão para matar as pessoas. Tem uma série de terror chamada Sexta-feira 13. Dizem que no ocultismo esse dia é um dia reservado para a prática, né, de obras malignas. Mas o cristão se preocupa com isso. Se é sexta 13, sábado 14. Não, meu filho. Nós já fomos transportados das potestades satanás para Deus. Quem está agora nos dominando não é mais Satanás, o príncipe deste século. Nós fazemos parte agora do reino de Deus. De maneira que sexta-feira 13 e sábado 14 é motivo de alegria para todos nós. Porque nós somos salvos. Fulano morreu numa sexta-feira 13 e foi para o céu. Não é crente? Fulano morreu numa sexta-feira 25. Foi para o céu? Não sei. É crente? Se não for, não foi não. Como nós, como cristãos... Irmão, você é crente, amém? Você é crente? Eu já vou concluir. Você é crente? Você passa por baixo de escada? Você tem medo de gato preto? Você bota uma cédula de $1 ou sei lá na carteira para trazer dinheiro? Quando você acorda, você presta atenção se você sai da cama com o pé direito ou esquerdo? O pastor faz essas coisas. Ainda mais diz que minha cor é o azul. Meu dia de sorte é o 10. É sério, irmão? Quando eu vejo pessoas que se dizem cristãs e dizem o meu signo, o seu quê? Signo? Mas assim, Cristo fez todas as coisas, inclusive o signo, é certo. Ele fez o signo para o ignorante. Como ele fez, né, o ímpio por dia do juízo. Cuidado, irmão. Nós já fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz, a fim de que recebam a remissão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Irmão, se você acredita que você é de Cristo, você tem que ser santificado. Não existe salvação sem santificação. A Bíblia que diz que Deus salva, também diz que Deus santifica, porque sem santificação ninguém jamais verá o Senhor. Por isso é preciso que a gente se analise. Essas duas parábolas que Jesus conta do reino em relação à pequena semente que cresce, fala desse crescimento externo da igreja. E aí Jesus então complementa falando do fermento, porque é o crescimento interno. A igreja vai crescer, mas esse crescimento tem que começar de dentro para fora. Senão ele é enganoso e perigoso. Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, por meio de Cristo, com o auxílio do Espírito Santo, é que oramos, reconhecendo, Senhor, a debilidade da nossa fé, a fraqueza, Senhor, do nosso íntimo, que muitas vezes declaramos uma transformação que não nos esforçamos para pôr em prática, como se o Senhor se agradasse somente com palavras, sem as ações que testifiquem. Por isso nos ajuda, Senhor, a evidenciar que somos teus, que seja visível a nossa transformação, mas que acima de tudo tenhamos também um relacionamento contigo de maneira invisível, pois é pela fé que nos achegamos ao quarto em secreto e falamos com o nosso Pai que nos ouve em secreto
e sabemos que em secreto Ele irá nos responder. Nos ajuda, Senhor Jesus, a termos esse relacionamento sincero contigo. E a por meio desse relacionamento, sermos transformados e sermos usados como agentes transformadores por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, saúdem-se mutuamente com cumprimento santo. E diga para o seu irmão, se é para ser crente, tem que ser de verdade. Conclui, Vino.